Qion e Rai olharam para a frente com grande surpresa e falta de compreensão do que estava acontecendo. Como se tivessem caído em estupor e não dissessem nada. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que Li, o personagem de Yan-san, como Li Hai, ficou chocado com a realidade circundante. Neste momento, o protagonista estava em seu lugar, com as mãos nos bolsos. Virou-se e olhou para frente, com uma expressão calma e séria no rosto. Enquanto o homem de roupas brancas continuou a dizer que não há lugar mais seguro na vastidão da estrela. Transmitir imediatamente depois disso. Ele sorriu amplamente e continuou a dizer que então o mundo em que se encontraram, várias pessoas sobreviventes estavam no chão abaixo e levantaram um pouco a cabeça, olhando para frente com grande surpresa e mal entendido. E um deles perguntou o que e quem ele era. Esse mesmo homem, sorrindo um pouco, ficou em seu lugar na parede, enquanto cinzas e folhas de árvores voavam. Imediatamente após isso, ele levantando a mão contra o peito e sorrindo amplamente, olhando para baixo com um olhar arrogante. Disse que seu nome era Ryan Haidt von Gerba. E ele chegou aqui há 800 anos e também o dono desta acrópole. No meio da planície, havia uma parede enorme e bonita com torres altas. E Gerba continuou a dizer que este lugar se chamava Paraíso. A janela de notificação do sistema, notificado sobre o desconhecido, cenário principal no 9 e características. O protagonista avançou com os outros sobreviventes, rua abaixo, e colocou as mãos nos bolsos, não voltando com o olhar sério, enquanto a voz de alguém dizia que ela estava realmente grata. Para ela, a jovem com um filho disse que, de alguma forma, não houve oportunidade de agradecê-la. E virou bruscamente para o lado, com grande surpresa. Alvan ficou bem na frente dela, com as mãos estendidas na frente dela, e desajeitadamente disse que não havia necessidade de gratidão. E ela ficou feliz em ver que ela está bem. Imediatamente após isso, aquela mesma mulher abraçando sua filha disse que, a propósito, aquele homem e aquele que estava parado em seu lugar. Virando bruscamente para trás, disse que era Jaquion. Realmente era ele, enquanto ele caminhava direto com passos lentos para eles. No mesmo momento, o protagonista olhou para frente com grande surpresa. Mal entendido, lembrando os eventos do passado, onde havia mãe e filho, que estavam chorando muito. E ele disse que eles se conheceram na estação June, e aquela mesma mulher sorrindo amplamente disse que então ele se lembra deles. E depois se inclinou um pouco e disse que não tinha esquecido sua bondade. Depois do qual ela agradeceu. E disse que Diane deveria dizer olá. A garotinha, abraçando-a, virando-se para o lado, disse que ela o cumprimenta. Enquanto o protagonista sorria amplamente, olhando diretamente na frente do Doc que estava em seu lugar, acenando, enquanto a mãe e a menina que estava acenando de volta
se afastou dele. Von, parado atrás, olhou para a frente, com uma expressão séria e calma no rosto, dizendo que parabéns pela ressurreição. E ele demorou muito dessa vez. Enquanto o protagonista parado bem na frente dela, continuando a acenar com a mão, disse que essas eram palavras muito indiferentes. No mesmo momento, ela o chamou. Chamando-o pelo nome, estava em seu lugar. E o protagonista, abaixando a mão, vira bruscamente para o lado, com grande surpresa e interesse. Von ficou no meio da rua, com um olhar muito confiante. Pediu que eles pudessem conversar em particular. E Doc ficou bem na frente dela e ouviu atentamente suas palavras. Jay e Ryan estavam olhando para uma espada de um dos vendedores ambulantes, tentando negociar com eles. Enquanto atrás deles, Gil e Shin ainda estavam brigando um com o outro. E um começou sua história dizendo que há 4 dias, lá, junto com Doca, as ruas desta cidade estavam cegas com passos lentos. E ela disse que ela se encontrou neste paraíso. No mesmo momento, ela relembrou os eventos do passado recente. Como ela ficou no meio da rua, muito assustado, cercado por pessoas que vivem aqui. Manteve a mão na bainha, preparando-se para tirar sua lâmina, e continuou suas histórias, dizendo que em um dia ela não confiou em nada. Às 2 eu duvidei do que estava acontecendo. Ela então se lembrou de como ela estava andando pela rua, em roupas brancas, e não era mais tão crítica das pessoas ao seu redor. E continuou a dizer que às 3, ela começou a hesitar. Von de repente parou no meio da rua. Voltou, dizendo que no 4º dia ele chegou aqui, enquanto o protagonista ficou bem na frente dela, com as mãos nos bolsos. E olhando para frente, tudo com uma expressão séria e calma no rosto. Depois, ele imediatamente disse que ela de repente pensou sobre isso, perguntando qual era o sentido de passar pelo cenário. E Doc inclinando a cabeça um pouco para frente. Olhou para frente com um olhar gentil, sorrindo um pouco, e disse que ela ficou facilmente chocada. Naquele exato momento, ela olhou para baixo com um olhar lamentável e triste. Eles dizem que talvez ela sempre tenha sido assim. Então os dois se viraram para o lado, olhando para frente e observando o que estava acontecendo. Enquanto 2 guardas da cidade pegavam um homem sobrevivente pelos braços e o arrastou à força. E ele disse que eles deveriam deixá-lo ir, e ele pagaria para compensar o que foi roubado. Mas eles têm que deixar ir. Os guardas continuaram a conduzir o intruso para fora, apoiando-o pelas costas, parado em seu lugar, virando ligeiramente para o lado. Disse que a lei funciona melhor aqui do que em Seul. E o protagonista, parado ao lado dela com as mãos nos bolsos, assistiu o que estava acontecendo. Eles dizem que parece que vários filhos de raças diferentes acariciou a cabeça de um grande e assustador demônio negro.
que estava sorrindo amplamente. Yvonne continuou sua história. Eles que não dizem discriminação entre espécies. E todos estão prontos para ajudar uns aos outros no difícil. Vezes, perto da parede, vários seres de diferentes raças construíram um edifício, trabalhando em harmonia e passando materiais uns para os outros. Enquanto que havia moradia e trabalho para todos. Um grande número de pessoas caminhou pela praça da cidade, ao lado do portão de entrada, e cuidou de seus negócios. Yvonne continuou a dizer que ninguém enfiaria uma faca nas costas. E você não precisa se preocupar com monstros aparecendo na noite. Então ela se lembrou dos eventos do passado. Como ela se sentou no meio da estação, coberto de sangue, e sua lâmina estava ao lado dela. E ela continuou a dizer que ela não precisava mais viver dentro da estrutura. Inspirado no roteiro. Então ela se lembrou de como nos mesmos eventos ela levantou a cabeça com um olhar cheio de insatisfação e medo do que tinha acontecido no futuro. E continuou a dizer que as almas dos assassinados pararia de aparecer em sonhos. Depois do qual, Von, virando a cabeça levemente para o lado, olhou para trás com um olhar sério e calmo. Sua boca ligeiramente aberta. Falando sobre o principal, enquanto o protagonista olhava para frente, com um rosto que não expressava nenhuma emoção. E a ouviu atentamente. E o vento carregou em torno de folhas e poeira. No final, voltou com um olhar confiante. E disse que não teria que perder ninguém. Enquanto, bem na frente dela, Doc continuou a ficar em seu lugar, com as mãos nos bolsos. E razão que Anneli ganhou foi o juiz da destruição. E a espada que ele pessoalmente forjou depois de chegar a este mundo. Ele então começou a se lembrar dos eventos do passado. Como ela matou pessoas com sua lâmina, deixando apenas um rastro de energia vermelha brilhante. E raciocinar que ela era uma pessoa que estava pronta para matar qualquer um. Ele também, como ela estava muito insatisfeita com o que estava acontecendo. E parecia cair em uma raiva, rangendo os dentes e olhando para frente, com uma expressão ameaçadora em seu rosto, enquanto tudo ao redor estava coberto de sangue. E fluiu pelo rosto dela. E o protagonista continuou a discutir que só manteria seu status sem assassinatos. Imediatamente após isso, quebrando o silêncio. Doc diz que se ela gostasse daqui, então ela poderia ficar, enquanto Von, virando bruscamente para o lado, olhou para frente com grande surpresa e mal entendido da situação atual. O protagonista ficou em seu lugar. Coloque as mãos nos bolsos. Não se afastou, continuando a dizer que ele também acreditava que era seguro e possível aqui. Depois do qual, parado ele no meio de uma rua deserta, com as mãos nos bolsos. Disse que em todos os cenários não haveria lugar mais seguro do que este. Yvonne ficou bem na frente dele.
virando de lado e ouvindo atentamente suas palavras. Doc virando a cabeça ligeiramente para o lado. Olhou para o bloco com um olhar sério e calmo. Enquanto Von parecia cair em estupor. E não entendeu o que estava acontecendo. Olhando para frente com olhos surpresos. Imediatamente após isso, ela se virou para o Doc e disse que ele era... E ele a interrompeu abruptamente. De pé no chão. E disse que estava pensando corretamente. Imediatamente após isso, o protagonista disse que não ficaria aqui. E uma imagem de uma parede deste lugar, com torres brilhantes, apareceu em sua cabeça, que parecia um lugar sinistro. Consistindo em escuridão, o sol já estava se pondo. E tudo ao redor estava começando a escurecer. E a praça principal da cidade, com uma fonte no meio, estava vazia. E nem uma única pessoa era visível, enquanto apenas correntes de vento sopravam sobre ele. Um pouco mais longe da praça principal, com uma fonte, havia uma pequena colina em que a grama verde e belas margaridas brancas cresceram. No mesmo momento, Von e Doc vieram para esta mesma colina, subindo com passos lentos. E ele se lembrou de suas palavras de que não ficaria aqui. De repente, memórias surgiram na cabeça do protagonista, de como ele e Von ficou no meio de uma rua deserta. E ele segurando as mãos nos bolsos, disse que o fim estava longe daqui. E ele deve continuar a passar pelo cenário. Ela baixando a cabeça e olhando para frente. Perguntou com grande insatisfação. Que tipo de final foi esse? E Doc inclinando a cabeça um pouco para baixo, com uma expressão séria e calma no rosto. Disse que ele não poderia dizer isso. Jay e Ian conversaram com vendedores ambulantes. E olhou em volta, muito surpreso com o que estava acontecendo. E um perguntou se fosse realmente melhor do que este paraíso. Ela ficou em seu lugar no meio de uma rua deserta, suas mãos cerradas em punhos, e perguntou se todos ficariam infelizes se ele parasse de passar pelo cenário, enquanto o protagonista ficou bem na frente dela, no lugar com as mãos nos bolsos. De repente, ele voltou aos eventos do presente e olhou um pouco mais alto, com grande surpresa e interesse, enquanto a voz de Von dizia que eles haviam chegado. A janela de notificação do sistema, notificado que a constelação de Demônio, como fogo. Juiz arregalou os olhos e Von voltou. Disse que ela estaria esperando aqui e ele deve ligar imediatamente se algo acontecer. E no topo da colina havia uma grande mansão branca. O protagonista ficou por perto no caminho e ouviu atentamente seu companheiro. E margaridas brancas ao redor da clareira, enquanto várias notificações do sistema, janelas notificaram que a constelação de o governante da juventude, e o viajante estava declarando seu desconforto. E o prisioneiro do aro de ouro estava esperando por sua batalha e coçando o nariz, com a equipe de realização de desejos,
com um aro dourado, enquanto o dragão da chama negra do abismo está interessado em seu estigma. Doc levantando a cabeça ligeiramente para cima. Olhou para frente, com uma expressão séria e calma no rosto, dizendo que, geralmente, os proprietários de fortalezas se estabelecem em palácios luxuosos, sob a proteção de paredes internas. Mas aqui estava uma casa branca, em uma colina, enquanto de cima se podia ver uma bela mansão, cercado por uma pequena cerca branca, e várias janelas de notificação do sistema. Notificou que a pele escondida, Emirados. Constellation estava observando a situação com interesse. E muitos outros estavam monitorando de perto suas ações. O botão de uma linda flor com pétalas brancas foi iluminado pelo brilho brilhante do sol, enquanto a água pingava de cima como chuva. Gerboa se inclinou um pouco, com um regador nas mãos, e estava regando aquela mesma linda flor branca. Até que o protagonista apareceu de repente atrás dele. Levantando-se e observando o que estava acontecendo. Gerba então se virou bruscamente ao notá-lo. E sorriu um pouco, dizendo que finalmente havia chegado. Ele imediatamente se endireitou, sorrindo amplamente, fechando os olhos e segurando uma régua na mão, dizendo que ele pede para perdoá-lo, mas ele terá que esperar. E esta flor é extremamente tímida, enquanto o protagonista parado bem na frente dele, com as mãos nos bolsos. Falou que esta é uma máquina de movimento perpétuo. Gerboa ficou muito surpreso com o que ouviu e abriu os olhos, continuando a sorrir, ansioso, com um olhar muito sério e interessado. E Doc olhou para frente, com um olhar arrogante e desdenhoso. Gerber continuou a ficar em seu lugar, segurando um regador com as duas mãos, e perguntou que ele conhecia essa planta. E o protagonista, parado bem na frente dele no chão, com as mãos nos bolsos, disse que esta é uma flor que floresce de uma nova maneira todos os dias. E falou sobre a flor do paraíso. Uma linda flor em um pequeno caule verde com enormes pétalas brancas, que brilhava ao sol da água sobre eles. E havia pequenas poças no chão abaixo. Enquanto o Doc raciocinou que era uma máquina de movimento perpétuo. Então o protagonista continuou a argumentar que floresce ao amanhecer e dá frutos à noite. E ao amanhecer, a fruta cai e a planta floresce novamente, usando suas próprias frutas como fertilizante. E esse processo se repete por toda a eternidade. E Gerba, sorrindo um pouco, disse que ele era bastante experiente. Ao mesmo tempo, ele continuou a ficar em seu lugar. Disse que não poderia se afastar dele. E sua sede pela vida era incrível. Enquanto Doc parado bem na frente dele, inclinando levemente a cabeça para baixo, olhou para aquela mesma flor branca e disse: "É uma pena que o nome esteja incorreto." E opera sobre o princípio de uma máquina de movimento perpétuo.
Senhor, eu segurei um regador com uma mão. E apontou para o lado com o outro. Rindo um pouco e dizendo que essa flor é tão linda. E esta pequena falha pode ser descartada como sua característica. E o protagonista parado bem na frente dele disse que ouviu o que estava procurando, e ele imediatamente respondeu que só queria dizer olá corretamente, enquanto uma mansão branca feita de pedras estava ao lado deles. Imediatamente após este Gerba disse que ele deveria permitir que ele se reapresentasse. Seu nome e Doc imediatamente o interrompeu, olhando para frente, com uma expressão severa e descontente em seu rosto, segurando as mãos nos bolsos, dizendo que ele era Ryan Haidt von Gerba. Lord Rea Gerbil ficou muito surpreso com o que ouviu e ficou em seu lugar, levantando uma mão contra o peito. Olhou para frente, com grande surpresa e mal entendido. Olhos bem abertos, o protagonista raciocinou que, em seus métodos de sobrevivência, ele foi escrito como sua imagem representada, enquanto ele sorria amplamente com os olhos fechados, como se ele personificasse a bondade. E Doc, continuando a raciocinar que ele é um dos famosos 10 males, enquanto Gerba continuou em seu lugar, com um sorriso malicioso olhando para frente. Diz que está feliz em conhecê-lo. Kindea. Continuando a segurar um regador em uma mão e colocando o outro no peito. Ao mesmo tempo, a notificação do sistema. Janelinha mostrou uma breve descrição do personagem. Ryan Haidt von Gerba, a janela de notificação do sistema. Notificado sobre o desconhecido. Cenário principal número 9. São condições e características desconhecidas. Doc, inclinando a cabeça um pouco para baixo, olhou para a notificação do sistema, com uma expressão insatisfeita no rosto, pensando que ele tinha estatísticas incríveis. Suas características gerais excederam o padrão limite do script e seu domínio da maioria das habilidades estava no máximo. Então, o protagonista, inclinando levemente a cabeça para o lado, com uma expressão séria e incrédula em seu rosto, perguntou por que ele ligou para ele e Gerba virando para o lado. Continuou a sorrir amplamente e disse que estava interessado no homem, sobre quem havia tantos rumores. Sobre quem havia tantos rumores. Havia tantos rumores. E assim que ele entrou no local do script, palavras se espalharam sobre ele. Gerbil caminhou até uma pequena cerca branca, colocando as mãos atrás das costas, e disse que tal criatura, sem dúvida, tornar-se uma ameaça para ele e Doc, parado em seu lugar com as mãos nos bolsos, virando a cabeça para o lado. Disse que modéstia para o Marquês dos Demônios, ficando em segundo lugar. E ele imediatamente disse que já estava ciente disso. E, aparentemente, tinha estudado cuidadosamente o protagonista virando bruscamente para o lado, olhando para
com uma expressão insatisfeita e séria no rosto. Pensei que ele poderia atacar às escondidas. E havia uma chance de vitória. Mas se ele o matou enquanto Jerboa estava bem na frente dele, colocando as mãos atrás das costas. Havia uma bela vista de toda a cidade, que foi lindamente iluminado pelo pôr do sol. E folhas das árvores foram soprados por correntes de vento. Enquanto Doc falava sobre este paraíso, Gerber continuou a ficar em seu lugar, ao lado da pequena cerca branca, segurando as mãos atrás das costas, olhando para frente, e disse que em seu mundo, o Castelo Negro foi o 34º cenário. E o protagonista ficou atrás dele, segurando as mãos nos bolsos. E ficou muito surpreso depois do que ele disse. Palavras do que Gerba, continuando a esconder as mãos atrás das costas. Olhou para frente com um olhar triste. E disse que ele ainda se lembra de como ele foi pego. 800 anos atrás. E então havia apenas um avião aqui. No mesmo momento, ele se lembrou dos eventos do passado. Como armas e armaduras foram espalhadas no meio de um campo aberto todo coberto de sangue. E ele disse que eles só receberam uma classificação. A lâmina da lâmina grudou direto no chão. E várias outras armas estavam nas proximidades. E tudo estava coberto por uma grande quantidade de sangue. Da batalha que acabara de acontecer, enquanto Gerba continuou sua história. Ele diz que mesmo na ausência de um script, a encarnação se matou sem demora. Depois, ele recuou bruscamente e segurou uma mão no peito. E moveu 2 para o lado. Disse que é por isso que ele criou o paraíso. E Doc ficou bem na frente dele, assistindo o que estava acontecendo e ouvindo atentamente suas palavras. No mesmo momento, Gerba abriu os braços. E parado perto de uma pequena cerca branca, disse que mesmo que a conversa sobre chame as planícies de túmulo do script, ele discorda fundamentalmente deles. E mesmo que os longos anos de sua vida fizeram dele um demônio, manchado de sangue, mas ele realmente acredita que a vida só pode florescer verdadeiramente aqui. Juntos, sem um script. No mesmo momento, ele devolveu a mão, colocando em seu peito, e olhou para frente com um olhar benevolente, sorrindo um pouco, a razão do protagonista que, se ele não conhecesse o enredo do original. História curta. Ele até ficaria surpreso com a confiança de seu discursos. Doc inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e olhou para frente com uma expressão séria e sem emoção em seu rosto. E simplesmente permaneceu em silêncio em resposta. No mesmo momento, uma imagem de Gerba apareceu em sua cabeça, segurando uma mão atrás das costas. Então, esticando o outro para frente e inclinando-se para a mesma Branca de Neve. Linda! Flor! E Doc lembrou as falas do romance que leu, dizendo que ele é puro mal. Então ele continuou a raciocinar que é assim que você
John Hayek o descreveu em seus métodos de sobrevivência. Enquanto havia um regador parado perto daquele branco, linda flor com pétalas grandes. E havia poças no chão, enquanto Gerba se volta para a constelação Kindiakaia. Disse que, pensando em passar para o próximo cenário. Gerba continuou em seu lugar, perto de um pequeno cerca branca, e colocou as mãos no estômago, com uma expressão séria e calma no rosto. Olhando para frente, dizendo que ele estava pedindo para se render. E ele não existia, embora hordas de criaturas fortes estavam tentando encontrar um cenário secreto. Mas nenhum deles, eles não conseguiram passar o Castelo Negro. Ele então continuou a dizer que todos acabariam com apenas desespero e decepção no abismo do cenário. E ele não desejava o mesmo destino para ele. Enquanto o protagonista continuou a ficar em seu lugar, mantendo as mãos nos bolsos e olhando para frente com uma expressão séria e sem emoção, perguntando o que ele quer. Então Gerba, segurando as mãos bem na frente dele, educadamente, pedou-lhe para proteger o paraíso com ele. E Doc ficou bem na frente dele, com as mãos nos bolsos. E foi muito surpreso e pasmo com a notícia que ouviu. Após o qual Gerba inclinou ligeiramente a cabeça para baixo. Olhou para frente com um olhar triste e chateado. Disse que precisava de sua ajuda. E o protagonista olhou para frente, com uma expressão sem emoção em seu rosto. E ficou simplesmente em silêncio. Ambos estavam em seus lugares. Quando de repente um grito alto foi ouvido do nada. E Doc virou bruscamente para o lado, começando a assistir o que estava acontecendo. 2 guerreiros pegando um homem comum pelos braços. Levou-o ao longo da rua da cidade, direto para o portão com barras. E ele disse que eles deveriam deixá-lo ir. E ele já se arrependeu e só roubou uma coisa. E não havia necessidade de ser tão cruel com ele. Enquanto o protagonista raciocina que, assim como não há máquina de movimento perpétuo, não há paraíso livre depois de algo. Ele e este homem entraram em uma masmorra, de onde gritos altos podiam ser ouvidos. E Doc continuou a argumentar que ele estava muito ciente disso. Toda a janela de notificação do sistema, notificado de que algumas constelações estavam cacarejando desagradavelmente ao mesmo tempo. Gritos altos, de repente, começou a ser ouvido da masmorra, que foi fechado com uma porta gradeada. E tudo ao redor congelou em completo silêncio. Pequenas casas estavam localizadas no território da cidade, bem no meio do prado, assim como aquela mesma grande mansão branca. Até que, tudo ao redor tremeu com enorme força. No mesmo momento, toda a cidade, como a parede e as torres ao seu redor, sacudiu violentamente. Doc ficou em seu lugar na colina e balançou o tempo todo com o chão, olhando para frente com uma ameaça e expressão insatisfeita em seu rosto. E simplesmente permaneceu em silêncio, enquanto as folhas eram sopradas pelo vento.
Gerba ficou em seu lugar, segurando as mãos na cintura e olhando para frente, com uma expressão arrogante no rosto. Enquanto Doxy, voltando para ele, disse que